Pronto, vamos agora, prosseguindo a nossa aula do 7º ano, vamos chegar ao capítulo 5, que diz respeito sobre a reforma religiosa. Eu já mencionei a vocês em aulas anteriores, inclusive quando vocês eram alunos do 6º ano, mas essa aula aqui é o conteúdo do 7º, hein? Que é preciso, para compreender os fatos históricos de forma mais precisa, mais correta, mais fácil, é preciso ter atenção com isso, com os termos que o professor fala tanto. No caso de hoje, no capítulo 5, na página 98, você tem que ter cuidado com esse termo reforma. O que significa reforma? Reforma é o termo que significa mudança. Mas que tipo de mudança? Uma mudança pontual, uma mudança superficial, uma mudança que não é uma mudança drástica. Não. É uma mudança em alguns aspectos. A reforma significa isso. E a gente, de forma equivocada, pensa que reforma significa uma mudança em todos os aspectos. Não. A mudança em todos os aspectos é aquela mudança que a gente chama de revolução. Tá bom? E aqui temos esse conteúdo na página 98. Além disso, nós temos que ter em mente que esse movimento religioso de questionamento em relação à Igreja Católica não vai acontecer de forma inusitada, não vai ser do dia para a noite, não. Esse desejo de contestar os dogmas, as regras da Igreja Católica já tem como semente o Renascimento. Não é à toa que o livro colocou um conteúdo próximo do outro. Capítulo 4 foi o Renascimento e o capítulo 5 foi em cima justamente da reforma religiosa, que a Igreja Católica vai vivenciar agora um questionamento das suas ações, dos seus dogmas, das suas regras. Então vão questionar. Será que essa atitude da Igreja Católica ou aquela atitude está correta? Mas esse desejo, essa coragem, essa ousadia de questionar o poder da Igreja Católica, que era uma instituição, até hoje tem sua força, mas naquele momento ali, no período moderno, na Idade Moderna, ainda era uma instituição muito forte, e ela passa a ser questionada desde o Renascimento. E esse questionamento e essas críticas à Igreja Católica só tendem a aumentar. Tá bom? Pois bem, abra o livro aí na página 98. Não vai dar tempo para que a gente possa aprofundar um pouco o conteúdo da aula de hoje sobre a Reforma Protestante, mas iremos dar uma avançada assim. O que é que temos aqui na página 98? A reforma e a contra-reforma religiosas. Como vimos, a Idade Moderna foi uma fase de grandes transformações na vida social, política e econômica. Mas, além dos movimentos que já estudamos, ocorreu mais uma grande ruptura. Professor, o que significa esse termo aí, ruptura? Significa uma quebra, que aquele movimento, aquele pensamento foi interrompido, não é? Foi interrompido. Que foi a Reforma Protestante. Prosseguindo aqui, vamos para o livro aí. Os mesmos 3 fatos históricos que já haviam causado profundas mudanças na Europa foram também determinantes para essa reforma religiosa. O surgimento
da classe burguesa que apoiou a reforma, vírgula, a formação dos estados monárquicos absolutistas, já que o reinado e os principados passaram a contestar os altos valores dos dízimos pagos à Igreja Católica, pois esses altos valores, que o dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Isso, inclusive, é bíblico, não é? Você dá 10% que você ganha, devolver, não é? Para que a obra de Deus possa ser fortalecida, possa crescer. Então, por isso que o nome é dízimo, 10%. E aí, era pago altos dízimos, altos valores de dízimos à igreja. E algumas pessoas começaram a questionar o pagamento disso, porque isso iria afetar a economia. Tá bom? E por último, ainda na página 98, isso, acompanha aí, muito bem, viu? Vai longe. E por último, o renascimento científico e cultural, movimento que rompeu com o pensamento dogmático. Esse termo dogmático significa as regras da Igreja Católica, trazendo o homem para o centro das decisões. Ou seja, agora o homem quem vai decidir, não a instituição, não a Igreja Católica. E aqui, no nosso livro, na página 98, nós temos aqui, ó, quatro reformadores. O que é isso, professor? São esses 4 homens aqui, que está colocado aqui a foto deles. Isso, muito bem. Que vão iniciar com críticas à Igreja Católica. Mas não era crítica só por fazer, eram críticas fundamentadas, teorizadas e escritas, defendidas. Tá bom? Temos, quais são eles, professor? Isso, muito bem, esses mesmos, são esses. Isso, Lutero, Henrique VIII, Zwinglio e Calvino. Embaixo tem uma descrição sobre eles. Lutero, na Alemanha, o luteranismo, reforma luterana. Henrique VIII, Inglaterra, dando origem à religião anglicana, a reforma anglicana. Zwinglio, que era um homem que foi um discípulo de João Calvino. Em Zurique, o calvinismo, o movimento reformador, e em Genebra nós tivemos o calvinismo também com o João Calvino. Então esses 4 homens, esses 4 reformadores serão responsáveis pelas mudanças na prática dentro da Igreja Católica, reformar a Igreja Católica, não é? O desejo de mudar alguns aspectos que a Igreja Católica estava cometendo alguns erros. Bom? Bem, minha gente, eu espero, não é, que vocês tenham absorvido o conhecimento e entender que esse capítulo número 5 da Reforma Protestante é um capítulo que vai fazer com que a gente entenda de que forma as religiões protestantes vão acontecer. De uma forma em que eles vão questionar algumas ações e atitudes da Igreja Católica. E vai apontar alguns erros, e apontando esses erros, nós vamos observar de que maneira essas crenças e os exageros que a Igreja Católica cometia serão questionados e vão levantar a insatisfação desses reformadores, desses pensadores. Tá bom? Um forte abraço a todos. Preste atenção nos conteúdos, nas aulas que estão sendo ministradas para vocês. Tá bom? Forte abraço. Tchau. Estudem. Se cuidem, pessoal.